ouvido as mãos daquele que é dono de todas as coisas. Por isso nós te agradecemos por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus capítulo 3 é o texto da nossa reflexão dessa noite. Eu vou ler, na verdade, dois textos. Aliás, vou ver mais de dois textos. Mas eu vou ler esse como uma introdução e vou pegar um versículo apenas dele para fazer a justificativa da mensagem. Depois a gente vai ver alguns outros textos que vão talvez passar, só eu vou ler. Um outro talvez, se a gente tiver, vai ficar mais fixo aqui para a gente caminhar com ele depois no decorrer da mensagem. Mas o primeiro texto, irmãos, é um texto para a introdução da palavra e para a justificativa, do tema desse sermão. Mateus capítulo 3, versos de 13 a 17. Os irmãos vão estar só acompanhando, muito embora esteja aqui no Data Show, e eu vou fazer a leitura sozinho. No início fizemos alternadamente. Eu sei que os nossos irmãos e amigos internautas, eles não ouvem, quando o auditório lê. Não é microfonado o auditório ainda. Daqui a pouco estão chegando os microfones especiais para captar o som do ambiente. Mas por enquanto a internet só vai captar o som dos microfones. Então eu vou fazer a leitura dos textos, os irmãos estejam acompanhando. Assim o nosso amigo irmão internauta vai poder acompanhar melhor a exposição da palavra. João capítulo 3, de 13 a 17, trata do batismo de Jesus. O texto diz assim: então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eu quero me deter nesse verso 17, irmãos. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer, ou no qual me alegro. Este é meu filho amado. Uma das maiores verdades da palavra de Deus, se formos aí de alguma forma conceituar Jesus, Langston diz que definir Deus não se define, mas se vamos conceituar Jesus, talvez cada um de nós poderia dizer o que Jesus é. Deus, ele numa expressão muito linda de paternidade, de amor, ele nos apresenta Jesus como seu filho. No momento marcante do ministério da vida de Jesus, quando ele vai ser batizado, iniciar o seu ministério, essa voz que vem do alto confirma isso, quando Deus então diz, e ali se é ouvida essa voz que do alto vem, dizendo: este é meu filho amado. Meus irmãos, diante de todas as visões que temos de Jesus, de todos os conceitos que temos de Jesus, o Salvador, o Senhor, e tudo isso naturalmente ele é, e com a mesma importância dessa filiação, mas a palavra de Deus nesse texto, no verso 17, afirma que Jesus é filho de Deus. Que Jesus não é filho de mais ninguém que não seja de Deus. E quando nós olhamos para essa verdade de Jesus como filho de Deus, essa verdade ela pode ser desdobrada de alguma forma, para que a gente venha a entender o que na verdade significa isso. Quando Deus reconhece Jesus como filho, e qual é a obra de Jesus como filho? O que essa palavra de Deus tem revelado através de Jesus, para que nós, é claro que nessa visão de filho, ele é o Salvador, ele é o Senhor, e o texto vai mostrar uma série de outras coisas, outros textos vão mostrar isso que nós vamos ler aqui agora. Mas irmãos, tudo aquilo que Jesus é, naturalmente vai partir dessa paternidade, vai sair dessa paternidade. Jesus, ele é Senhor porque ele é filho de Deus. Jesus é Salvador porque ele é filho de Deus. Jesus opera milagre porque ele é filho de Deus. Jesus salva porque é filho de Deus. Jesus perdoa porque é filho de Deus. Enfim, Jesus é tudo porque ele é filho de Deus.
Porque se nós formos dar a Jesus uma outra paternidade ou maternidade, nós vamos descaracterizar Jesus e a sua obra. Então a palavra de Deus afirma que ele é filho de Deus. E é dessa visão que a gente vai caminhar um pouco aqui agora. Nós vamos ver que essa não é apenas uma postura, vamos dizer assim, neotestamentária de uma revelação do batismo. Mas nós vamos ver o que Deus já falava de Jesus nessa questão, como por exemplo, o Salmo de número 2, no versículo 7. Alguns textos a gente não vai ter aí, e eu vou poder ler com os irmãos. Irmãos, quando nós olhamos a palavra de Deus no Salmo de número 2, no capítulo número 7, há uma expressão de Deus muito linda em relação a Jesus. Isso fala da vitória do Messias, da rebelião das nações, e ele diz assim no versículo 7, recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Meus irmãos, a primeira coisa que o texto me mostra, à luz daquilo que Mateus falou, e agora Salmo vai dizer para nós, a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que verdadeiramente Jesus, ele é o Filho de Deus, e como Filho de Deus, ele veio de Deus. Como Filho de Deus, ele veio de Deus. Lá o salmista vai dizer esse decreto de Deus, tu és meu filho, hoje eu te gerei, tu foi gerado por mim, Deus, eu gerei Jesus. Jesus parte de mim, o filho parte do Pai, e o Pai é Deus, é dele que emana todas as coisas, e esse texto vai dizer isso. Então a palavra de Deus é clara, ela é direta, Jesus é meu filho, foi eu que o gerei. Ah, meus irmãos, isso quer dizer que muito embora Maria e José fizessem parte da vida, da história de Jesus e do plano de Deus, Jesus é filho de Deus, é gerado de Deus, ele veio de Deus, e isso tem que ficar claro para nós nesta noite. E é interessante olhar para essa realidade quando você vê, agora tem um texto que eu quero trabalhar um pouco mais com ele, né, que é o texto de João, no capítulo de número 3, que é um texto que dá para a gente trabalhar bem essa ideia. E aí nós vamos ver algumas coisas interessantes sobre essa questão de filiação. Quando nós olhamos, irmãos, para João, no capítulo 3, o versículo é o de número, a partir, na verdade, né? É a partir do versículo 31. E essa é a primeira coisa que eu penso. Então, em primeiro lugar, como filho de Deus, ele veio de Deus, conforme o Salmo diz, que ele foi gerado por Deus. E agora você olha para aquilo que a Bíblia diz em João no capítulo 3, no verso 31, diz assim, aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra, e fala da terra, mas aquele que vem do céu é do céu, aquele que vem do céu é sobre todos. Qual é a referência que está sendo feita àquele que vem da terra? A referência a João. João vem da terra, João fala das coisas da terra, mas Jesus veio do céu. Ele veio de cima, ele veio do alto, ele veio de Deus. Então ele vai falar das coisas de Deus, meus irmãos. Meus irmãos, Jesus é divino, ele está ligado diretamente a Deus. Eu disse anteriormente que muito embora Maria e José fizessem parte dessa história, mas Jesus foi gerado por Deus, Jesus é filho de Deus, ele é plenamente divino, porque ele veio do alto, ele veio de cima, ele veio de Deus. E essa é uma verdade que a gente não pode de nenhuma forma negociá-la. Essa é uma verdade que tem, irmãos, uma influência tremenda na nossa vida. Essa é uma verdade que tem influência tremenda na nossa experiência de fé com esse Jesus. Jesus é divino, como disse antes, está ligado diretamente a Deus. A condição dele é única, é uma pessoa única. Interessante que a Bíblia fala de Jesus como sendo o quê? O unigênito Filho de Deus. É interessante, o texto vai dizer que ele é o unigênito Filho de Deus. Ou seja, sabe o que significa unigênito Filho de Deus? Não é filho único não, simplesmente filho único. É único em espécie, é o único naquela categoria. Ou seja, não tem ninguém igual a ele, não tem ninguém parecido com ele, não tem ninguém que possa ter a mesma essência, porque como Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Ele é um em essência com o Pai, é Deus. Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, e esse Deus agora na pessoa do seu Filho, se apresenta, irmãos, diante de nós, como vindo de cima, como vindo do alto. Então Jesus é divino, está ligado a Deus. Jesus como divino é perfeito, Jesus como divino é único, e é o único que pode salvar, é o único que pode abençoar, e Ele é o único que pode interceder por cada um de nós. Querem ver o que diz a palavra de Deus? Abre a sua Bíblia agora em Hebreus, no capítulo de número 7. Hebreus 7 vai falar sobre isso.
Fala de Jesus como sendo este único. Fala de Jesus como sendo esse que tem um poder sobrenatural, um poder extraordinário. Hebreus no capítulo 7, no verso 24 até o verso número 26, diz assim a palavra do Senhor: mas este, falando de Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Ele é divino, ele é eterno. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre para interceder. Verso 26 diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Esse é o Jesus, Filho de Deus. É o Jesus que vem do alto, é o Jesus divino. É o Jesus que João diz aqui, no verso 31. Verso 31, João diz, João 3, aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra, fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. Acabou, Jesus é filho de Deus, Jesus é gerado de Deus, Jesus vem de Deus, Jesus vem do alto. Sabe qual é o grande problema da humanidade hoje? Está se dando muito ouvido a vozes da terra. Está se dando muito ouvido a vozes de homens dessa terra. Está se dando muito ouvido a vozes de homem da terra. E homem da terra, irmãos, ele fala da terra, ele é da terra, ele também é pecador, ele também precisa de intercessor. Está na hora da gente parar de ouvir vozes da terra e passar a ouvir a voz que vem do alto. E a voz que vem do alto diz: olha para Jesus, ele é meu filho, eu gerei, ele não tem outro pai, outra mãe, eu sou o que fiz dele o Salvador, o Senhor, esse intercessor que Hebreus diz que pode resolver as nossas questões, o intercessor que está diante de Deus dia e noite intercedendo por nós, aquele que ora por nós, aquele que fala para Deus a respeito de nós, é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Como intercessor, Jesus nos apresenta e nos representa diante de Deus. Meu querido, eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite. Você tem conseguido chegar a Deus sozinho? Será que você não está precisando de um representante como Jesus? Não está precisando desse Filho de Deus? Existe coisa melhor do que ter Jesus, o próprio Filho de Deus, como nosso representante? Está pedindo a quem para te apresentar diante de Deus? Está pedindo a quem para chegar diante de Deus e ser teu intercessor, sua intercessora? Meu querido, pede para Jesus, ele está do ladinho do Pai. Ele veio de lá, ele conhece as coisas, ele é divino, ele é pleno, não tem coisa melhor do que isso. E se você reconhece que está precisando de Deus, não existe outro meio de chegar a Deus a não ser através do seu Filho Jesus, porque é Ele mesmo, Jesus, que declara isso em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer chegar ao Pai? Só por intermédio do Filho. Por isso que eu disse no início que a gente tem que olhar para essa questão da filiação, porque é ela que vai demandar todas as outras. Se Jesus é tudo mais além de filho, ele só o é porque é filho. Se ele não fosse filho de Deus, não seria mais nada. Então, irmãos, é preciso que, em primeiro lugar, a gente entenda isso. Que ele veio de Deus, que ele é gerado de Deus, que ele é unigênito, filho de Deus. Não é apenas o filho único, mas é o único em essência, é o único na sua espécie, não há outro. E nunca haverá. Essa é uma realidade que a gente precisa parar e precisa pensar. Será que não está na hora de você ter esse Jesus na sua vida? Será que não está na hora de você, meu querido, que está aqui nesse santuário, você que nos visita hoje, você que não pertence de uma igreja evangélica, não está na hora de você ter esse Jesus na tua vida? Não está na hora de você parar de tentar chegar a Deus através de outro meio que não seja Jesus, ou através de outra pessoa que não seja Jesus, ou através de outro símbolo que não seja a presença de Deus, na pessoa de Jesus? Eu não sei como é que você tem tentado chegar a Deus. Eu não sei quais são os meios que você tem tentado para fazer com que as suas preces cheguem até Deus. A tua vida chegue a Deus. Mas a Bíblia me diz uma coisa, irmãos. Só através do Filho de Deus eu posso chegar à presença de Deus. Só através do Filho eu posso chegar à presença do Pai. Por isso, se você está aqui nesta noite, com seu coração em desespero, se você está angustiado, se você tem estado, quem sabe, perdido, se você tem buscado tanto chegar até Deus e tem usado tantos meios, tantas pessoas, tantos símbolos, tantas coisas, tantas oferendas, na verdade, tantos sacrifícios, está na hora de você buscar Jesus, querido, porque Ele vai te representar diante de Deus. Você que está nos assistindo pela internet, é hora de você também, no nome de Jesus,
deixar que Ele seja esse Filho de Deus pleno, também seja o Senhor da tua vida. É hora de confiar nele. Você também que está aí do outro lado da tela, você precisa dessa graça sobre a sua vida. Quem não precisa de Jesus, irmãos? Primeira coisa que eu vejo nessa visão da filiação, essa questão de ser filho, é exatamente isso. Mas eu vejo mais algumas coisas aqui. E em segundo lugar, então em primeiro lugar, eu vejo que como filho, Jesus vem de Deus. Não há dúvida disso, ok? Vencemos isso. Vem de Deus, vem do Pai, vem do céu. Não tem outra mãe, não tem outro pai. É Deus, acabou. É Ele que disse isso. Eu te gerei, tu é meu filho. É Ele que disse, esse é meu filho amado em quem me comprazo. É Ele que diz isso. E o texto bíblico que lemos aí, que está agora em pauta, que é o João 3, vai falar mais sobre essa filiação. Uma segunda coisa, irmãos, que eu penso aqui, com os irmãos, usando o texto de Mateus apenas como base ali, como justificativa para esse tema, e trazendo agora para esse texto de João um pouquinho mais, é que Jesus como Filho de Deus, além dele ter vindo de Deus, Jesus como Filho de Deus, ele é pleno em Espírito. Isso é um negócio interessante. Pleno em Espírito. À primeira vista pode parecer assim, pastor, simples, Jesus é pleno em Espírito, legal. Mas não é simples não, irmãos. Olha o que diz então João 3 agora, o 34 e o 35. Porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. O 31 já disse que ele veio de Deus. Porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. Pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. O Pai, o que é que diz o texto aí? O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Olha mais uma palavra sobre filiação aqui importante. Agora, irmãos, prestem bem atenção. Jesus como Filho de Deus é pleno em Espírito. O verso diz assim, porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, ele veio de cima, ele veio do alto, ele fala do alto. Fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou na sua mão. Irmãos, tem que fazer uma relação do verso 35 com o verso 34. Você tem que fazer uma relação do Filho que está aqui no verso 35 com o pleno Espírito que está no verso 34. Você tem que fazer uma relação da plenitude do Espírito que Jesus tem com o fato de que todas as coisas entregou o Pai nas mãos do Filho. Esse é o mistério que a gente tem que entender. Por isso que eu disse da importância de entender essa questão da filiação e de entender essa questão agora desse Jesus que é pleno Espírito. Como Filho de Deus, ele veio de Deus, nós vimos isso em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, como Filho de Deus, ele é pleno em Espírito. Irmãos, isso demonstra total autoridade e pleno poder de Jesus. É só isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Jesus não tem Espírito por medida. Sabe por que o texto diz isso? Porque essa é uma conversa de João, é um problema de João ali. Você diz, eu sou da terra, homem da terra, ele está dizendo isso. E o que acontecia, irmãos, numa visão veterotestamentária? O Espírito de Deus, ele vinha sobre alguém, que Deus assim enviava para um determinado tempo, para uma determinada operação. Mas agora o que João está querendo dizer é o seguinte, olha, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele não tem Espírito medida. Deus não deu a Jesus o Espírito por um tempo. Deus não deu a Jesus o Espírito para operar apenas uma coisa. Não, todas as coisas Deus entregou nas mãos dele. E aí Deus o fez pleno em Espírito, porque pleno em Espírito, ele é pleno em autoridade, ele é pleno em poder, e tendo nas mãos todas as coisas, ele pode fazer todas as coisas. É muito bom ter Jesus nessa visão de filho. Esse filho de Deus que não tem espírito por medida. Esse filho de Deus que não conhece limitação. Esse filho de Deus que não conhece impedimento. Esse filho de Deus que tem poder para operar todas as coisas, porque todas as coisas foram entregues nas suas mãos. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, ele tem toda a condição de fazer qualquer milagre. Jesus é o único que faz tudo, a hora que quer, com quem ele quer, porque ele é o Filho de Deus. Por ser pleno em Espírito, ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas, sobre as enfermidades, sobre os problemas, sobre as tristezas, sobre os demônios, sobre qualquer hoste espiritual da maldade, sobre qualquer questão humana, sobre qualquer questão aí de meio ambiente. Está todo mundo em crise, né? O planeta está aquecendo e o Rio mais 20 veio para cá e não resolveu nada do que o Rio mais 0. E se tiver o Rio mais 40 não vai resolver mais nada. Sabe por quê? Porque é Jesus que
resolve tudo, irmãos. Jesus tem a ver com solução de tudo. Está com medo do aquecimento global? Jesus tem solução para o aquecimento global. Está com medo porque as baleias estão morrendo? Jesus tem problema para a volta das baleias. Está com medo porque de alguma forma os oceanos estão subindo? Jesus tem problema para os oceanos estão subindo. Jesus tem problema. Tudo está nas mãos dele. A natureza, a minha vida, a sua vida. Meus irmãos, quando eu acreditar nisso, eu vou viver muito mais pleno, muito mais feliz e muito menos em crise e preocupado. Porque se eu tenho o Filho de Deus, Jesus na minha vida, e se eu sei que Ele é pleno em Espírito, e se eu sei que todas as coisas foram entregues nas mãos dEle, e se eu sei que Ele tem autoridade para tudo, vai ter medo de quê, Deus? Vai ficar roendo as unhas por quê? Vai ficar, só quem não reconhece esse Jesus, irmãos, o Filho de Deus que é pleno em Espírito, tem que ficar, olha, se você não tem Jesus na sua vida, você tem toda a razão de estar desesperado, e pode ficar desesperado mesmo. Sabe por que pode ficar desesperado? Porque quem não tem Jesus tem que estar desesperado, pastor Marco. Sabe por quê? Porque se você vai falar de desespero, em contrapartida com essa palavra esperança, não é? Quem está desesperado é porque não tem esperança. E quem não tem Jesus, não tem esperança mesmo não. Tem que torcer para Rio Mais 20 dar certo. Para a água não invadir a terra. Tem que torcer para o sol não ficar mais quente do que está e acabar com... Quem não tem Jesus como esperança, tem que estar desesperado mesmo. Mas quem tem Jesus, irmãos, sabe que o Pai ama o Filho. Aquele filho que ele disse, eu tenho prazer nele, lá em Mateus. Aquele filho que lá em Salmo disse, eu gerei. E como ele ama o Filho, ele entregou nas mãos do Filho todas as coisas. Meus irmãos, tudo que você precisa está nas mãos de Jesus. Olha para esse texto aqui, aprende um negócio com ele, pelo amor de Deus. Deixa a Bíblia falar contigo, sou eu não, deixa a Bíblia falar contigo. Olha aqui, se tudo está nas mãos dele, o que você precisa está na mão de quem? Nas mãos de quem está o que você precisa? Nas mãos de quem está a cura que você precisa da sua enfermidade? Nas mãos de quem está o problema que você precisa ser resolvido na sua família? Nas mãos de quem está a salvação do teu filho? Nas mãos de quem está a solução do seu casamento? Nas mãos de quem está a cura da enfermidade? Nas mãos de quem está a porta de emprego que tem que ser aberta? Enfim, está tudo nas mãos de Jesus, pastor Wagner. E você fica aí mendigando mão de homens, batendo na porta de político, batendo na porta de poderosos, batendo na porta dos homens influentes da sociedade. Você tem ao teu lado o homem mais influente do mundo, que é Jesus, nas mãos de quem estão todas as coisas, e está mendigando na mão de alguns homens dessa terra. Cuidado, que esses homens da terra são da terra, falam da terra e vão te amarrar à terra. Mas o Filho de Deus é Jesus, veio do alto, veio de Deus, veio do céu, tem nas mãos todas as coisas. Então, meu querido, em nome de Jesus, deixa esse Jesus ser o seu Senhor. Sabe por quê? Porque nós também fomos feitos filhos de Deus. Olha o mistério. Nós éramos criaturas, em Cristo Filho somos feitos filhos. E agora, como filhos, nós somos herdeiros de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo, pastor Wagner. Então, peraí. Então, o que está na mão de Cristo pode estar na minha também? Por que não? Somos herdeiros. Herdeiro da bênção, herdeiro da vitória. Essa mensagem aqui não é mensagem ufanista, não. A gente ouve muito por aí. Não. É realidade bíblica. A verdade bíblica é essa. A gente tem alguns medos de falar de algumas coisas da verdade bíblica, porque pode achar que alguém vai querer confundir a gente com alguém de lá ou de cá. Tem um monte de gente aí nas igrejas aí fora falando um monte de bobagem. Isso é verdade. Mas algumas coisas que eles dizem é verdade também. E a gente, talvez por não querer falar nenhuma das verdades que eles estão dizendo, para não querer se comparar à maioria das mentiras que são pregadas lá, a gente evita dizer coisas como Jesus cura todas as enfermidades, Ele tem poder para abrir porta de emprego, Ele cura o adético, Ele cura aquele que tem AIDS, Jesus restaura o casamento, Jesus tira os filhos das drogas, Jesus opera milagre, Ele faz o cego enxergar, Ele faz o aleijado andar, Jesus opera o que Ele... Irmãos, Jesus é Deus, é o Filho de Deus, vindo do próprio Deus. Ele é pleno em espírito. O que você está precisando que aconteça na tua vida hoje?
Nós oramos por um milagre na tua vida, eu creio que Deus vai operar, mas qual é a dificuldade que você está passando na sua vida? Você que está visitando essa igreja hoje, você que é nosso amigo, você que é nosso visitante, o que você está precisando na tua vida? Qual é a restauração que você precisa? Qual é o milagre que você precisa? O que você precisa que aconteça de bom na tua vida, para que você seja feliz? Meu irmão, está nas mãos de Jesus. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Ele não tem espírito por medida, Ele é pleno, Ele é poderoso. Ele diz faça e faz, Ele diz haja e vai haver, Ele diz acontece e vai acontecer. Ele tem poder para movimentar a nossa vida. Como é bom ter ao nosso lado, como amigo, alguém com tanto poder e com tanta autoridade, pastor Vale. Tem gente que diz assim, eu sou amigo do prefeito, eu sou amigo do doutor fulano. Você está com um problema para resolver, o cara chega da carteirada. Eu sou amigo do senador tal. Olha aqui, eu tenho o telefone do prefeito aqui. Vou ligar para ele se não me atender. Conheço o desembargador fulano. Eu conheço o advogado ciclano. Eu conheço o empresário A, o empresário B. Quando você chegar diante de um problema, não precisa tirar o celular do bolso, não. Olha o problema e diz assim, eu conheço Jesus. Eu sou amigo de Jesus, eu sou amigo... Eu sou amigo de Jesus, e daí? Vai abrir a porta ou não vai? Essa porta vai se abrir ou não vai? Eu sou amigo de Jesus, o cara que tem a chave dessa porta, meu Deus. Vai mover em meu favor ou não vai? Eu sou amigo daquele que move em meu favor. Eu sou amigo daquele que tem chave, irmãos, e que abre porta, até onde não tem porta para abrir, ele abre. Aliás, Jesus não precisa nem de chave para abrir porta, porque se não tiver porta, não tem chave. Não precisa ter chave nem porta, porque ele faz porta onde não tem porta. Acabou. Ele entra onde ele quer, ele move o que ele quer, ele toca no coração o que ele quer, ele faz o que ele quer, porque ele é pleno em espírito. Irmãos, eu estou me detendo nessa verdade, sabe por quê? Porque tem um monte de gente confiando em outras coisas. É hora de confiar em Jesus. Talvez você entrou aqui nessa noite, nosso visitante, você está aí pela internet, está ouvindo essa palavra agora, está caindo no teu coração, está com uma bomba. Dizendo, pastor, tenho confiado em tantos, tenho batido na porta de tanta gente. Tem algumas pessoas desempregadas aqui, irmãos, que estão com mais de 200 currículos. Você já entregou seu currículo para Jesus? Pastor, como é que é esse negócio? É porque às vezes não entregou ainda. Fez aquele monte de currículo, sentou na frente do computador, imprimiu 200 e tal, não se preocupou em pegar um currículo daquele simbolicamente. Entrar no teu quarto, você quer dizer assim, olha Jesus, eu vou levar amanhã um currículo para um monte de gente que pode me ajudar. Mas o primeiro a receber o meu currículo vai ser o Senhor. O Senhor me conhece, eu sei que eu não preciso dizer para o Senhor quem eu sou, mas eu sou esse cara aqui, ó. Eu fiz isso, eu posso fazer isso. Aí Jesus, vai lá, abre uma porta de emprego para mim. Aliás, em todas as empresas onde eu vou mandar o currículo, o Senhor é o chefe. Né? O Senhor é aquele que cuida do RH de todas elas. O Senhor é o RH de todas as empresas para quem eu vou mandar o currículo. O Senhor é o dono de todas elas. E se algum desses caras que acha que é dono não quiser abrir porta, só dá um jeito nele e abre a porta para mim. Porque pode ser que nem teu filho seja igual eu sou. A gente está precisando ser um pouco mais ousado. Está certo, galera? Precisa ser um pouco mais ousado. A gente está muito frágil. E agora não é nem mais para o incrédulo, agora é para você mesmo que está aí, né? A gente está muito frágilzinho, pastor Wagner. A gente está muito pedindo favor. Para de ficar pedindo favor para os outros, meu. Pede favor para Jesus, Ele é que é teu Deus. Não tem porta que Ele não abra, não. Bota o seu currículo na mão dele. Deixa que Ele dá um destino no seu currículo. Pode deixar. Daqui a pouco a surpresa chega. Onde você nem achou que você poderia encontrar um emprego. Mas sabe por que você encontrou um emprego lá? Porque você entregou o currículo para Jesus e Ele foi lá dizer, naquela empresa você vai trabalhar. Mas aquela eu nunca sonhava, é alto demais para mim. Quem disse que Deus tem coisa pouca para você? Quem disse que Deus tem coisa pouca? Ele tem tudo. Se Ele tem tudo, Ele tem o melhor. E se está nas mãos dele, para de ficar apertando a mão de outros. Deixa que Jesus segura a tua mão. E Ele vai te dar vitória. Deixa eu caminhar para o final, senão eu vou ficar falando aqui o tempo todo desse negócio aí. É bom falar disso, né? A gente começa a relembrar uma série de coisas que a gente sabe e esqueceu.
Não é verdade? Esqueceu. A gente sabe de tudo isso, mas a gente esqueceu. Terceiro e último lugar. Primeiro, como filho, ele veio de Deus. Segundo, como filho, ele é pleno em espírito. Agora, isso aqui é pancada. Eu vou repetir algumas coisas que eu já disse aqui outras vezes, mas eu quero concluir dessa forma. Como filho, ele também é o autor do juízo. Aí a chapa esquenta. Aí o caminho estreita. Seja qual for o jargão que você queira usar para dizer que a coisa está feia, ela está agora. Porque agora ele vem de Deus. Ele é pleno espírito, ele tem tudo, está tudo na mão dele. Mas esse Jesus que tem tudo, o juízo está nas mãos dele também. Olha o que diz o verso 36. Aquele que crê no Filho de Deus, olha o Filho de novo ali, ó. Percebe a relação filho? Estão acompanhando? Aquele que crê no Filho, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha o contraste desse verso de número 36 com o verso 35. Cara, no verso 35 está tudo nas mãos de Jesus para te dar. No verso 36, quem não está com o Filho, está sob ele a ira de Deus. Situação inverte, Roberto, de um polo para o outro. E agora, irmãos, a Bíblia apresenta que Jesus, como Filho de Deus, ele é autor do juízo. Jesus agora, ele é constituído sim como Filho de Deus, Senhor, Salvador, mas há um ponto crucial na realidade de quem Jesus é, que a gente não gosta muito de tocar nela. Ele também é juiz. E agora é que a coisa aperta, porque Jesus, ele é constituído juiz sobre nós. Ele é quem julgará o mundo. Ele já disse isso, não é verdade? Ele é quem julgará o mundo, ele nos julgará. Primeiro ele veio como Salvador, ele veio como Senhor, nessa posição de filho, e agora como filho ele voltará como juiz. Como juiz ele tem direito de julgar, e ele julgará toda a humanidade. Isso é realidade, e esse julgamento, irmãos, eu não vou me deter muito naquilo que eu já costumo dizer aqui sempre. É um julgamento onde há uma sentença que já está dada. Esse é o grande mistério do julgamento. Qualquer outro julgamento que você ouve por aí, estamos aguardando o julgamento daquela mulher que esquartejou lá o marido, não é verdade? Pode ser absolvida, talvez, dificilmente não, mas condenada, não sei. O julgamento vai acontecer ainda. Tem alguns outros julgamentos em curso que a gente está aguardando aí. Estamos aguardando o julgamento do Demóstenes. Demóstenes, não sei. Já empurraram o negócio para o segundo semestre, para ver se não tem quórum para absolver o Demóstenes. Mas eu não sei qual é o julgamento lá. O Cachoeira vai ser julgado. Com certeza. Não sei se vai ser absolvido ou não. Agora, só sei de uma coisa. Eu e você vamos ser julgados por Jesus. Qual será o nosso destino? Você que sabe, pô. Está com medo de julgamento por quê? Você que sabe. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida. Acabou, a sentença está dada, querido. Jesus, como autor do juízo, ele é tão bom que ele dá a sentença antes. A sentença do juiz é dada em ato secreto, depois lá se for lá um júri popular, ou se não for, independente de quem seja, quem vai promulgar a sentença, não sei se o nome correto é esse, né? Falei bonito agora, eu não costumo falar bonito não, mas promulgar. Quem vai promulgar a sentença é o juiz. E todo mundo, o réu fica assim, roendo unha. Às vezes sabe até que vai ser condenado pelo que fez, mas tipo assim, torcendo para uma pena menor, né, Robson? Quanto será? Quantos anos? Como é que vai ser? Aí Jesus, para tirar o estresse daí, porque Jesus é especialista em tirar estresse. Eu não sei porque o povo fica tão apavorado, corre de um lado, corre do outro, e sua, e passa mal, e fica Jesus é assim, ele é tremendo, é catedrático em tirar estresse. Ele diz, olha, vem cá, vinde a mim, todos vocês estão cansados, oprimidos, e eu vos darei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim que sou manso de coração, sou manso e humilde de coração. Vamos lá, vamos viver tranquilo. Aí Jesus, para não deixar de estresse, mal, sabe o que ele fez? Ele diz que é juiz, mas ele dá a sentença antecipada. Eu nunca vi, irmãos, uma razão tão grande para eu acreditar que Deus quer que todos se salvem, a não ser essa, de dar a sentença antecipada. Para dizer para onde você e eu vamos, se não aceitar Jesus como Salvador.
É uma sentença antecipada para nos preparar para a vida. Sabe por quê? Porque não é desejo de Deus que ninguém se perca. Por isso a sentença que Ele dá do grande dia do julgamento já é conhecida na minha vida e na sua vida. Nós somos réus que conhecemos a nossa sentença. A nossa sentença é com Jesus salvo, sem Jesus perdido. Então, meu querido, não se preocupa com o julgamento, não. Você só vai para onde você quiser ir. Não fica ansioso com o julgamento. O juízo final. O juízo final, o rolo vai abrir. E o livro vai abrir, e o juízo final, o céu vai se fazer escuro como a noite, e vai chover sangue, e vai cair pedra do céu, e cada um tem uma história, né, pastor Marcos? Cada um tem uma história de como é que vai ser o terrível dia. Oh, que dia terrível! Oh, que dia! Calma aí, querido. Você só vai para onde você quiser ir. Você quer ir para o céu? Aceita Jesus. Você não quer ir para o céu? Continua longe dele. Jesus é autor do juízo, o Filho é autor do juízo, aquele que quer do Filho, Ele é o autor do juízo. Irmãos, esse julgamento é diferente, é o julgamento onde você escolhe a própria sentença. Quem crê no Filho será salvo, quem não crê no Filho já está condenado. Falando em sentença, vamos ver Apocalipse 20 para encerrar. Porque fala de julgamento, né? Apocalipse 20. Não adianta falar de julgamento sem ler um texto assim bem apocalíptico, né? Apocalipse 20. Verso 11 ao verso 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos, o que nele havia, e a morte, o inferno, deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meu Deus mesmo. Nosso Deus. Meu Deus. Esse livro da vida, preste atenção. Deixa eu falar um negócio para você que é membro dessa igreja aqui. Vou falar, Fábio. Tem que falar. Livro da vida não é livro da tesouraria, ok? Valeu? Livro da vida não é o livro da secretaria. Livro da vida não se chama eclésia. Aquele que o pastor Marcos tem no computador lá com a relação dos membros. Aquilo lá não é livro da vida, aquilo é o livro da igreja. O livro da tesouraria não é o livro da vida, é o livro das contribuições. Eu espero que o nosso nome, o meu, o seu está escrito. Eu espero que o seu nome não esteja escrito só no livro da tesouraria e só no livro da secretaria. Eu espero que ele esteja escrito no livro da vida. É diferente, né, pastor? Tem muita gente achando que quando escreve o nome no livro da igreja, escreve no livro da vida. Mas para escrever o nome no livro da igreja, basta ser membro da igreja. Mas para escrever o nome no livro da vida, tem que crer em Jesus como Senhor. Por isso, há uma diferença entre membro da igreja e salvo. A Bíblia nunca disse que os salvos são os membros da igreja. A Bíblia diz que os salvos são os que creem em Jesus. E naturalmente, por crermos em Jesus, gostamos de estar aqui. Nos tornamos membros desse corpo para estar em comunhão. Mas isso aqui não salva ninguém, não. Por isso, esse julgamento é um julgamento que ele não deixa nenhuma possibilidade que nós humanos venhamos a promulgá-lo. Porque eu poderia ser injusto na minha avaliação como pastor, se fosse eu determinar quem ou não iria para o céu. Por isso ele deu a sentença para que ninguém mais queira inventar outra. Cuidado, porque tem alguns líderes religiosos aí que estão alterando essa sentença de Deus. Não é só não crer em Jesus, não é só crer em Jesus e ir para o céu, não. Tem que crer em Jesus e dar uma oferta alta, tem que crer em Jesus e fazer algum sacrifício, tem que crer em Jesus e pagar alguma promessa,
tem que crer em Jesus e fazer mais alguma coisa. Se alguém disser você isso é mentira, isso é coisa do diabo. Tá? É para enganar. Só tem que crer em Jesus. O que você faz de bom, você faz porque Jesus está no teu coração. Então agora, irmãos, terminando, Jesus como Filho de Deus, ele é autor do juízo, e esse juízo, irmãos, esse livro de Apocalipse fala desse livro da vida. O livro da vida será a base para o julgamento, e só está registrado nesse livro aquele que tem a vida e que reconhece e confessa Jesus como Senhor e Salvador. Agora o Filho de Deus, ele é aquele que veio de Deus, é aquele que é pleno em espírito, e é aquele que é o autor do juízo e que já determinou qual é a minha sentença. Agora, meu irmão, você tem diante de você essa opção. A opção de crer no Filho. E naturalmente, a opção de rejeitar o Filho. Hoje, você que entrou aqui, e que é nosso visitante, e que ainda não abriu o teu coração para Jesus, você que está aí do outro lado da tela, na internet, e que ainda não assumiu o seu compromisso com Jesus, está participando do nosso culto ao vivo, você hoje, presta atenção, eu quero concluir essa palavra, lhe falando de uma verdade plena, de uma verdade que não pode ser refutada, de uma verdade que não é condicional, ela é uma verdade, nua e crua, vamos dizer assim. Só Jesus Cristo salva. Só Ele é o Filho de Deus. Só a Ele nós devemos adoração e louvor. E Ele, como autor do juízo, Ele já deu a sua sentença em relação à minha e à sua vida. E por graça e por misericórdia, Ele permite que eu e você escolhamos qual é a sentença que queremos para a nossa vida eterna. Se queremos salvação, se queremos perdição. Se queremos ir para o céu, ou se queremos ir para o inferno. Aliás, falar de inferno é muito complicado, porque não se fala mais de inferno hoje em dia, Ricardo. Acho que os pastores têm medo de falar de inferno, porque falar de inferno não enche igreja, né, meu irmão Marquinhos? Não. Falar de inferno é meio com o pastor, o negócio de inferno é careta isso, pastor Marcos. Isso é mensagem do século passado. Parece mensagem medieval. Hoje em dia é tudo na graça, né? É tudo na boa. Jesus é o Deus da graça. Só que a graça de Deus, ela não é irresponsável. A graça de Deus não compactua com o pecado. A graça de Deus, ela é destinada àqueles que creem em Jesus como Senhor e pronto. E quem não quer vai para o inferno mesmo. Pode não ser uma palavra muito boa de ouvir, mas é uma verdade bíblica. Eu nunca vou querer essa igreja cheia de pessoas que ficam acreditando em baboseira de gente que fica aí para alimentar o teu ego e encher a igreja. Eu quero que quando você se tornar membro dessa igreja e sentar nesse banco, você se sente consciente de que você é alguém que ama Jesus e que só Ele te leva para o céu. Então, a essa altura da minha palavra, eu preciso terminar. E eu preciso terminar desafiando você. Se eu te apresento o Filho de Deus, como aquele que vem de Deus, como aquele que é pleno espírito e pode te dar todas as coisas, porque todas as coisas estão nas mãos dele. Se eu te apresento o Filho de Deus como autor do juízo, como aquele que você precisa crer para ser salvo, se você não crer, você está perdido. E se eu apresento para você o Filho de Deus, que já deu uma sentença em relação à sua e à minha vida futura, eu não posso terminar esse culto assim de uma hora para outra. Eu só posso terminar esse culto quando em nome desse Jesus lhe der a oportunidade para que você possa resolver o seu problema com Ele. Eu só posso terminar esse culto quando eu lhe der a oportunidade de você escolher aquilo que Ele mesmo já colocou diante de você para ser escolhido. Ser salvo ou não. Eu só posso terminar esse culto quando você que está aqui nessa noite, você que está aí na internet, tiver nas mãos, agora sim, nas tuas mãos, a decisão da tua vida eterna, a decisão da tua vida futura. Mas pastor, a decisão da minha vida futura não está nas mãos de Deus? Está, tanto é que Ele já decidiu. Ele decidiu que com Jesus você está salvo e sem Jesus você está perdido. Ele já decidiu, a decisão dele já tomou. Se Ele não tivesse tomado a decisão em teu favor, Ele não tinha
morrido na cruz. Ele foi para a cruz, ele morreu na cruz, para que a partir dessa morte e sacrifício, todo ser humano pudesse ser salvo. Então o que ele tinha que fazer, já fez. A parte de Deus na salvação está cumprida. Ele já cumpriu a parte dele, morreu por mim e por você. Agora, você quer ser salvo? Você quer que Jesus seja o Senhor da tua vida? Você quer tê-lo como, você quer ter a sua sentença de absolvição no dia do juízo mediante a sua fé em Cristo? Essa agora é uma decisão sua. Não é mais uma decisão minha. Mas para que você possa agora ter esse Filho de Deus, pleno em espírito, que nas mãos tem todas as coisas para abençoar a tua vida. Para que você possa ter esse Filho de Deus como seu Senhor, esse que veio plenamente de Deus. Para que você possa ter esse Filho de Deus, que agora tem te dado uma sentença de vida, a partir da sua fé em Jesus, naturalmente você precisa tomar uma decisão. Você que está aqui nesse culto, e você que está aí na internet, você precisa tomar uma decisão, e essa decisão só você pode tomar. Ela é a decisão da tua vida. Sabe qual é a decisão? Crer no Filho de Deus, ou não crer no Filho de Deus. Simples. A gente chega ao final desse sermão, irmãos, de uma forma muito simples. A gente chega no final desse sermão com uma conclusão muito simples. Então nas tuas mãos agora, nesse momento, está o destino da tua vida. É você que decide. Enquanto os crentes estão orando, por você que está aqui nessa noite nos visitando, aí na galeria, aqui embaixo, você que está na internet, eu quero orar por você também. Agora eu quero orar, no princípio do culto eu orei por todos que queriam oração. Agora eu quero orar por aqueles que querem entregar a sua vida para Jesus. Por aqueles que entendem que precisam do perdão de Deus e que querem ter agora o Filho de Deus como Senhor para perdoar os seus pecados e lhe dar uma vida nova. Agora eu quero orar por aqueles que querem uma vida nova. Por aqueles que querem a partir de hoje uma nova existência. Por aqueles que querem a partir de hoje estar na presença de Deus na pessoa do seu Filho e que querem tê-lo como Senhor. Então se você nessa noite está aqui nos visitando, lá na galeria aqui embaixo, e você quer entregar a tua vida para Jesus, e você quer que Ele seja o Senhor da tua vida, eu quero orar por você. E aí eu quero conhecer onde você está agora, fazendo um sinal com a sua mão assim. Onde está a primeira pessoa nessa noite? Faz assim com a sua mão, eu quero orar por você. Onde está a primeira pessoa nesse auditório? Aqui embaixo, tem alguém lá em cima? Tem alguém na galeria? Alguém na galeria está nos visitando hoje e quer dizer, pastor, ore por mim. Ore porque eu estou entendendo. Eu estou entendendo que eu preciso de Jesus. Eu estou entendendo que eu preciso de uma vida nova. Eu estou entendendo que eu preciso de salvação. Eu quero crer. Eu não quero ser esse que não crê e que me perca. Eu quero viver eternamente. Alguém aqui embaixo? Faz assim com a sua mão em nome de Jesus. Não é meu nome não. Não é meu nome não. Talvez você diga assim, vou esperar o primeiro levantar a mão, né? Depois que o primeiro tomar a decisão, eu tomo também. Eu não sei, pode ser que não tenha mais ninguém aqui hoje, a não ser você. Vai deixar passar essa oportunidade? A decisão é sua. Essa igreja, irmãos, ela fica muito em paz diante de um culto como esse. Porque ela apresenta para você uma verdade bíblica. Ela não te convida a uma vida boa. Não te convida a assumir um compromisso diante daquilo que não é a realidade bíblica desse convite. Eu não estou te convidando para você ganhar casa própria. Eu não estou te convidando para que você não tenha mais problemas. Eu só estou te convidando para que você, a partir de hoje, tenha Jesus como seu Senhor. E Ele possa, a partir de hoje, mudar a tua vida e fazer da tua história uma história feliz. Estou te convidando para que você hoje deixe o caminho de morte e trilhe um caminho de vida. Para que você deixe de caminhar para a perdição eterna e passe a caminhar para o céu. Eu quero orar por você. Eu não vou insistir, porque a mensagem foi muito clara. Se você está nos visitando hoje e você quer hoje a vida eterna, você precisa crer em Jesus. Se você não crê em Jesus, você não terá a vida, mas essa é uma questão sua. Isso é entre você e Deus. Eu não tenho poder de salvar e nem poder de perdoar pecados. Me é dado apenas a oportunidade de anunciar Jesus. Quem salva é Ele, quem perdoa é Ele, mediante a sua decisão de querer ou não que Ele faça isso. Você quer que Jesus perdoe os seus pecados hoje, te dê uma vida nova? Faz um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Alguém nessa noite quer fazer isso? Você quer fazer isso? Alguém na galeria? Alguém que está desligado da igreja, dessa ou de outra? E talvez hoje você quer
já não tem mais uma conotação de salvação, mas você quer retornar hoje à casa do Pai, você quer reconciliar com Jesus nessa noite. Alguém que está afastado da igreja e hoje você quer tomar a decisão de voltar para Jesus, você quer fazer isso? Faz assim com a sua mão: pastor, eu quero voltar para Jesus, hoje eu estou afastado e hoje eu quero voltar para Jesus. Tem alguém? Alguém que quer receber Jesus como Senhor? Baixa a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero agradecer ao Senhor nesta hora pela oportunidade de pregar a Tua palavra e de a Tua igreja ter anunciado neste lugar, ó Deus, que só o Senhor Jesus, Filho de Deus, pode salvar. Eu entrego nas Tuas mãos agora a vida dos meus irmãos que pela fé em Cristo têm caminhado nessa vida. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada. Eu quero entregar nas Tuas mãos a vida daqueles que aqui estão nesta noite, que porventura, ó Deus, ainda não tem Jesus como Senhor e que nesta noite deliberadamente rejeitam a salvação. Que sobre eles esteja a bênção do Senhor, para que através dessa bênção possa estar a graça do Senhor, e que o Senhor os faça, ó Deus, ainda antes de conciliar o sono, entender esse plano maravilhoso de salvação. Deus, eu quero orar agora e te pedir para os nossos queridos visitantes que também participam do nosso culto pela internet. Ó Deus, aqueles que nessa hora estão recebendo Jesus lá na sua casa, no seu trabalho, que o Senhor os abençoe nessa decisão, os fortaleça nessa nova vida em Cristo. E por aqueles que também, ó Deus, não decidiram sim, mas que estão participando desse culto, que o Senhor também da mesma forma possa continuar falando aos seus corações. Deus, obrigado pela Tua igreja, obrigado por esta noite. Nós oramos ao Senhor, te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, a Ele toda a honra e glória. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos cantar? Vamos encerrar o nosso culto? Eu quero convidar o Ministério Louvor para esse momento de adoração, enquanto nós vamos exaltar o nome do Senhor. Fique de pé na presença do nosso Deus e vamos encerrar o nosso culto cantando esse último cântico. Deus abençoe a todos. Quarta-feira o nosso culto continua com a ministração da palavra, e você é nosso convidado. Você que nos assiste pela internet, Deus te abençoe. Faça um contato conosco aí pelo site da igreja, ou nos visite. Nossos visitantes, Deus abençoe vocês. Vamos encerrar o nosso culto louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Amém? Eu vou viver o sonho. Alô? Teus milagres vou viver. Basta só acreditar. Tua palavra é fiel. Já vou celebrar, me alegrar. Eu vou viver sonhos, tudo que prometeu. Vou viver sonhos, as promessas que me deu. Eu vou viver sonhos, tudo que prometeu. Eu vou viver sonhos, as promessas que me deu. Vou viver, vou viver, vou viver as promessas que me deu. Vou viver, vou viver, vou viver as promessas que me deu. As promessas que me deu, as promessas que me deu. Eu vou viver.